fundamental que as pessoas estão colocando, né? Quem que é o cara da reforma da Previdência, né? Quem que é o principal responsável por essa reforma? Se o ouvinte quiser se contentar com a narrativa hegemônica da grande imprensa, ele vai ficar com a resposta ensaiada da torcida. É o Rodrigo Maia, presidente da Câmara Federal e articulador mor da República. Mas eu queria refrescar a memória do nosso ouvinte e ler uma manchete de 20 de novembro de 2017 do O Globo. Olha que emblemático isso, Edgar. O título é o seguinte: para aprovar mudanças na Previdência, Temer autoriza Maia a negociar cargos. O subtítulo, né, ou a linha fina, como se diz no jornalismo: presidente da Câmara vai dividir algumas secretarias com os partidos que compõem o chamado Centrão. Essa matéria, Edgar, é a síntese da velha política e da cleptocracia vigentes até 2018 no Brasil. Um presidente da República envolvido até o pescoço em escândalos de corrupção e um Congresso sem convicção político-ideológica, subserviente ao Poder Executivo, na lógica do toma lá da cá, como você bem colocou, ou seja, a troca de apoio político, votos, né, em última análise, por cargos e verbas, sejam elas lícitas, como é o caso das emendas, ou mesmo ilícitas. Então, o que é importante a gente perceber aqui? Que a variável para aprovação de uma reforma da Previdência não é o senhor Rodrigo Maia. A variável para aprovação da reforma da Previdência não é o Centrão, porque eles já estavam lá em 2017. Rodrigo Maia é sobrevivente da velha política, ele quase não se reelegeu, ele precisou aí de cerca de 700 mil reais de dinheiro público, né, para fazer os seus 74 mil votos. Né? Agora, quem que não estava lá em 2017 e está agora em 2019? Ou seja, vamos discutir as variáveis, né, que viabilizaram a aprovação dessa reforma da Previdência. Em primeiro lugar, um presidente que se elegeu abraçando uma agenda econômica liberal, ainda que ela fosse impopular. Certo? Um ministro da Economia outsider da política, que montou um ministério de notáveis com quadros do calibre do secretário da Previdência, o senhor Rogério Marinho. Tá? Uma base de apoio popular, e aqui é uma ênfase especial, uma base de apoio popular que se mobilizou aos milhões e foi às ruas pressionar o Congresso para que aprovasse a nova Previdência, isso em 26 de maio e 30 de junho desse ano. Isso é um feito inédito, né? É uma manifestação pela restrição de direitos e privilégios em nome do futuro. Né? Então mostra aí a maturidade política do povo brasileiro. E também uma estratégia de comunicação focada nas redes sociais que escancarou a hipocrisia da esquerda interessada em manter os privilégios da elite do funcionalismo público, e também essa mesma estratégia denunciou o método da bancada da chupeta, agora também batizada de bancada do chilique, que é aquilo que a gente já falou: obstrução, desinformação e diversionismo. Então, assim, está cada vez mais difícil mentir para o povo brasileiro. Dito tudo isso, ainda vai ter muita gente adulando o presidente da Câmara, que falhou em 2017 e falhou em 2018 nessa mesmíssima tarefa. Só que agora ele encontrou terreno mais fértil para plantar aí um futuro mais auspicioso para o Brasil. Mas também, isso daí é um pouco discutir o sexo dos anjos, porque para nós, para o povo brasileiro, pouco importa a cor do gato, importa que ele casse o rato. Então, parabéns, senhor presidente Rodrigo Maia, suas lágrimas são comoventes. Olha, eu vou discordar de você nessa questão, porque, enfim, eu não sei, se fala grande imprensa, não sei se eu sou grande imprensa, a gente está numa grande emissora, numa grande rede, ouço colegas aqui da própria casa. E você é um grande profissional, Edgar. Caio, analisar a importância do Maia. Eu acho que política é uma questão de circunstância. Analisando os fatos práticos, ali ele desempenhou um papel primoroso na condução disso. Quando ele cobrava o presidente na articulação, quando ele cobrava que o presidente fosse até inclusive na Câmara para o convencimento dos seus colegas, ele estava ali imbuído, sim, de aprovar isso. Tanto que ele, mesmo com, vou chamar de trapalhadas, porque quando você tem aí uma reforma cara ao povo brasileiro, cara ao trabalhador, cara a várias classes de trabalhadores no Brasil, a ser implementada, de difícil, quer dizer, como eu considero isso uma necessidade amarga, eu tenho que considerar que o esforço e o exercício, né, desse esforço tem que abranger a todos, de maneira igualitária.
Quando o próprio presidente, lá no início, você se lembra disso, coloca a questão da reestruturação das verbas do Exército, isso já causou algum estranhamento. Peraí, então o Exército já vai ficar a parte dessa reforma, então não vai entrar nisso. Houve uma discussão muito forte em torno disso. Agora, nos 45 do segundo tempo, entra a questão voltada à classe dos policiais, que foi um outro grão de areia ali que nessa reta final poderia ter engrossado esse caldo aí e causado problemas para essa aprovação. E vindo aí de uma ação política do presidente, que fez a sua base eleitoral baseada nessa classe com o tema segurança entre os policiais, ele, um militar da reserva, tem todo um contexto político envolvido aí que a gente não pode desconsiderar quando a gente trata dessa nossa pergunta singela aqui. Só complementando... Quem é o artífice de tudo isso? Quem só complementando o que você falou, já que você falou de militares e também de policiais, porque afinal de contas isso já fere um pouco o princípio da isonomia, né? Afinal de contas a reforma é para todos ou não? O Alessandro Molon foi ao Twitter ontem se queixar, dizendo o seguinte: faltavam 58 deputados para votar. Precisávamos de 43 votos para aprovar a mudança no texto que daria uma aposentadoria mais justa aos professores. Por exemplo, o presidente Rodrigo Maia encerrou a sessão antes que todos os deputados votassem para evitar que vencêssemos. Inaceitável. Isso está no Twitter do Alessandro Molon, deputado, líder da oposição na Câmara. Quer dizer, professor entrar, fazer parte do bolo, fazer o seu sacrifício, e outra categoria não que os policiais não sejam importantes. Mas veja, eu acho que foi um passo, esse capítulo está virado, agora os destaques vão continuar sendo votados, esse é o texto base, a gente ainda vai seguir aqui no assunto. E agora aquele ponto, né, que todos esperam, que é após reforma, né, após a aprovação da reforma, onde se é prometido prosperidade, onde se é prometido agora mais emprego, e o governo vai ter que apresentar logo essa agenda para que não fique a impressão de que foi vendido algo enganoso à população. E que é um discurso já atenuado. A gente se lembra bem quando começávamos essa discussão em torno da aprovação, assim que o Bolsonaro assumiu, como a primeira reforma a ser implementada da Previdência, olha, isso tem que acontecer. Agora, na iminência de ser aprovada, já se diz o seguinte: olha, sozinha essa reforma não vai fazer muita coisa. Isso não vai colar, né? A gente precisa da reforma tributária, a gente precisa da reforma trabalhista, que já está andando aí, e sozinha, por si, não apresenta dados muito animadores, pelo menos com relação ao emprego que se pretendia quando da reforma. Ô Edgar, e a batalha foi vencida, mas a guerra continua, né? Exato. Por se tratar de uma PEC, ainda tem a votação em segundo turno na própria Câmara, depois vai para o Senado. Isso, os destaques vão sendo esmiuçados aí.